Então, o nosso despertar espiritual voluntário é através da utilização do nosso poder mental, tomada de decisão, a ação pelo nosso corpo, a nossa atitude, nós vamos curar o nosso emocional, que é o espelho da alma. Mas vamos voltar então ao mecanismo da psique, o mecanismo mental e emocional. Lembra que a ideia da nossa preparação é um termo chamado transmutação mental. Esse termo vem lá do Caibalion, mas nada mais é do que uma elevação da sua consciência em graus de vibração mais elevado. Então, por que agir no mental? Porque o mental é o principal, é o que comanda tudo, é o que rege, é onde nós podemos agir hoje, no agora, é o que podemos controlar, é o que está conosco a todos os momentos. Muitas vezes nós temos aí muitas ações físicas para serem feitas que estão além do nosso alcance. Muitas vezes a cura emocional está uma questão temporal distante do agora. Muitas vezes estamos distantes aí da presença espiritual, nós estamos muitas vezes doentes, travados, incapazes de acessar. Então é por isso que devemos começar pela questão mental. E a questão mental, ela é mais simples do que se pensa. Porque a questão mental baseia-se numa decisão, tomada de uma decisão. Então, ao perceber a necessidade da elevação da consciência, nós vamos perceber alguns detalhes. Por exemplo, é a consciência que cria o tempo. Já pararam para pensar? Comenta para mim, responde aí. 2 minutos para você é muito ou pouco tempo? E eu vou dizer com toda certeza que depende. Depende do quê? Depende de onde a nossa consciência está inserida. Para quem tem um último momento com o amor da sua vida, 2 minutos não é nada. 2 minutos é um piscar de olhos. Para quem está numa prancha no chão fazendo aquele exercício abdominal, 2 minutos pode parecer uma eternidade. Então esse é só um pequeno exemplo para evidenciar para vocês que muitas vezes, ou a maioria das vezes, é a consciência que cria o tempo. E o que patologia que isso ocasiona? Por nós estarmos constantemente sendo distraídos do que é verdadeiramente o nosso caminho aqui na Terra, né? Nós viramos aí produto de outros, nós viramos massa de manobra, viramos aí peças de um mecanismo. Então nós não temos a real percepção do tempo hoje em dia. Não temos a real percepção da brevidade que é essa vida. E ficamos perdendo tempo. Mas na verdade, nós não temos tempo a perder. Eu quero ser prático aqui. Não é ficar só na teoria. Eu quero que esse conhecimento ele tenha uma utilização prática. Para começarmos, para iniciar o processo de elevação da consciência em graus de vibração mais elevados, é necessário começar pelo que está na ponta da linha da nossa consciência, que são os nossos 5 sentidos, que são os nossos receptores, os nossos captadores de informação e de energia. Vai ser colocar filtros, vai ser elevar a vibração daquilo que estamos consumindo nos 5 sentidos. Então precisamos filtrar tudo que vem aos nossos olhos. Então é extremamente recomendado que você não olhe coisas horrendas, não olhe para o feio, não olhe para o desarmonioso, não olhe para o que tem de ruim. Filtre o que chega a seus olhos. Prefiro as boas vistas, o pôr do sol,
as árvores, tudo aquilo que te remeta à beleza. Eu não estou falando de uma alienação, eu estou falando de um momento em que você vai filtrar o que você tem captado. Porque tudo que você tem captado nos 5 sentidos tem de alguma forma te influenciado, te mantido preso. Então, tomando a consciência da necessidade dos filtros nos 5 sentidos, você deve agir o quanto antes e filtrar tudo que você consome nos 5 sentidos. Correto? Os nossos olhos são os maiores captadores, infelizmente, de maus estímulos. E é o mais difícil de ser filtrado. Mas deve ser filtrado quase com regime de emergência. Filtrados até os aromas que sentimos, filtrar o que comemos, tá? Evitar os alimentos grosseiros, né? Disso já tem uma vastidão de conteúdo que fala sobre a questão energética dos alimentos, aqueles alimentos que baixam a nossa vibração, né? Que são advindos de abatimentos injustos, enfim, tudo aquilo que já é extremamente divulgado. Então você tem que preferir as coisas leves, você tem que consagrar o alimento para que aumente a vibração. É um respeito com porventura aquele animal que morreu, ou até mesmo aquela planta que deixou de existir para te alimentar. Então isso tem que ser muito bem trabalhado. O tato, tudo que você toca, o que chega até você, o seu contato com os outros, com os ambientes, né? E também a nossa audição, tudo que escutamos. Se nós escutamos músicas de baixa vibração, né, não vou me aprofundar no que é, não quero julgar, mas todo mundo sabe o que é música de boa vibração e o que é música de baixa vibração. Nós sentimos isso. Então, basicamente, esse primeiro passo seria colocar os filtros em todos os 5 sentidos, para evitar, para dar uma folga para o nosso sistema emocional mental, para aliviar a pressão do nosso sistema mental emocional, que é onde nós vamos trabalhar mais profundamente. Então nós estamos quase próximos de começar a utilizar de verdade o nosso livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio não é a utilização livre do mundo de qualquer forma. O livre-arbítrio é escolher que não nos serve mais. É escolher os caminhos que nós podemos seguir. Esse é o livre-arbítrio. Colocando então os filtros nos 5 sentidos, vai nos ajudar a ir para a próxima fase, abordar o nosso emocional. O emocional é o nosso principal elemento para começar a fortalecer todo o nosso sistema, todos os nossos 4 mundos aí. Então o nosso emocional, ele é a janela da alma. E quando falamos em emocional, sempre utilizamos a palavra cura. Então é necessário que nós promovamos a nossa autocura emocional. Por que então promover aí a cura emocional? A maioria das pessoas, elas são acometidas por alguns processos no emocional, advindos aí de experiências do passado, traumas, experiências até reflexos de vidas passadas, necessidades kármicas, né, que parecem ser resolvidas. Então, basicamente, todo mundo tem uma grande carga emocional, mais ou menos acessada, de acordo com a fase da sua vida e todas as questões pessoais de cada um. Mas são geralmente 3 processos que atingem aí o emocional, que atingem o ser humano. Primeiramente, o mais conhecido são os processos depressivos, de questões não resolvidas, de acúmulo de estresse, de feridas na alma que ficam sem solução. Tá muito famoso a questão da criança ferida, que são os traumas de infância. Então tudo isso vão gerando processos depressivos nas pessoas. Desses processos depressivos podem ser geradas aí dependências, certo? Sejam dependências do álcool para aliviar, drogas, maconha, seja dependência legal, que seria a dependência de produtos receitados por médicos, né? Dependência aí para pessoas depressivas, N remédios que surgiram agora,
né, que não são diferentes de drogas que estão com os traficantes. A única diferença é que ela é regulamentada, mas o mal, né, prejudica igual. Essas dependências aprisionam a consciência humana. E por fim, o mais grave aí, que pode ser acometido pelo nosso campo emocional, que por um trauma muito grande ou por estar se sentindo sem saída, né, muitas pessoas infelizmente vão para o caminho do suicídio, que é uma tragédia. Não tem outra característica a não ser a característica de ser uma tragédia. Então por isso é tão importante começar pelo emocional, certo? Então seria basicamente dessa forma, essa é a nossa proposta. Vou resumir para vocês, vamos lá. Então, o despertar espiritual voluntário através do poder mental, que é o nosso principal mecanismo. Nós vamos então tomar a decisão e através do nosso corpo, que vai agir, o nosso corpo representa a ação, nós vamos curar as feridas emocionais, que são a janela da alma, para você ficar bem. Vamos lá. Então, o nosso despertar espiritual voluntário é através da utilização do nosso poder mental, tomada de decisão, a ação pelo nosso corpo, a nossa atitude, nós vamos curar o nosso emocional, que é o espelho da alma. E dessa forma estarmos mais próximos desse despertar.